meu povo! Estamos de volta, Duda Mix Podcast! E claro, abrindo essa temporada de carnavalesca, né? A gente não poderia deixar de chamar eles, bloco tradicional, os apaixonados! Estamos aqui com nada mais, nada menos que o nosso presidente Flávio Nicolas, né? Prazer, uma honra te ter aqui com a gente. Falar um pouquinho da história dos apaixonados, como foi fundado, como é que surgiu os apaixonados. Na verdade, é que eu digo para todo mundo. Quando a gente idealizou esse podcast, a ideia é essa, dar voz realmente para a cultura, do que realmente faz, para quem realmente faz cultura, né? São essas pessoas de bloco tradicional, Bumba Meu Boi, escola de samba, que também vai vindo depois dos blocos tradicionais. E aí a gente, para conhecer a história de cada um, a gente só sabe ali na passarela, por nome, quem é apaixonado, quem é feras, quem é indomáveis, quem é vampiro. A gente não sabe realmente por trás do bastidores o que realmente acontece e como surgiu, né? Então nada melhor do que para explicar pra gente essa história. O nosso presidente Flávio Nicolas, ele vai estar falando aqui mais ou menos como é que surgiu essa história, né, Nicolas? Seja bem-vindo, meu irmão. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você nesse trabalho, nessa nova jornada. Que Deus abençoe. Amém. Que as pessoas venham para cá com o coração na paz para falar do que é mais importante, que é a cultura. E é os blocos tradicionais, né? Isso aí. Representando aqui o bloco tradicional Os Apaixonados, queria agradecer a presença dos meus amigos Alisson, Tisco e Cláudio, meus intérpretes, estão aqui. E vamos lá, né? Vamos bater papo, o que você quer saber, a gente vai puder falar, a gente fala. Nicolas, como é que surgiu essa história de bloco tradicional? Como é que tu entrou nesse cenário, né? Então, assim, é uma coisa que acho que muitos não sabem, né? Até mesmo os próprios brincantes, que hoje o apaixonado tem o quê? 150 brincantes? Fantasiados, 150 componentes. 150. É a nossa meta aí todo ano é vestir 150 pessoas. Pronto. Né? Então, às vezes nem esses dois brincantes não sabem a verdadeira história por trás do apaixonado, né? Do sucesso, da história, das lágrimas, do choro, das vitórias, do sorriso. Então, a gente queria saber como é que o Flávio Nicolas, surgiu no cenário cultural do bloco tradicional. Como foi essa história? É uma história interessante. Na realidade, eu sempre fui do São João, né? Eu sempre gostei de brincar o São João. A cultura sempre correu na veia por intermédio do São João. Então, quando eu era adolescente, eu brinquei muitos anos no Boi de Morros. O Boi de Morros foi minha escola cultural. E lá no Boi de Morros, né? Aproveitar e mandar um grande abraço aí para toda a família Lobato. E lá no Boi de Morros, eu conheci um parceiro, cara, que a gente brincava no tempo, eu e o Washington. E aí o Washington foi um grande amigo, é um grande amigo que eu tenho na vida e eu tive no Boi de Morros. Então, indo para uma apresentação, no tempo eu solteiro, ele também, e aí a gente andava no mesmo carro, ele sempre estava comigo, e aí indo numa apresentação a gente vinha conversando, nunca vou me esquecer, foi uma apresentação lá na Semar. Então ficou marcante, né? Ficou marcante, até onde foi? Eu tinha no tempo um Ford Casinho preto, e aí a gente indo de uma apresentação para outra, e aí a gente falou, né, nessa questão da amizade, na brincadeira do São João, e ele me falou, rapaz, tu não sabe o que é bom. Tu já brincou bloco tradicional alguma vez? Isso o Washington te falando. O Washington. Do nada ele puxou esse assunto. Eu disse, não, como eu morei na Rua do Passeio, quando eu passei no concurso do Banco do Nordeste, acho que eu tinha uns 15 anos, então eu fui trabalhar meio expediente no Banco do Nordeste, e o Banco do Nordeste era na Rua do Passeio, no tempo ali no centro. E aí eu acabei me mudando para casa da minha avó, né? Então eu fui morar com minha avó, morei de 15 a 30 anos, eu morei uns 15 anos com minha avó, mais ou menos. E aí eu falei para ele, não, eu conheço os versáteis, eu conheço os trapalhões. Eu conhecia no tempo ainda não, acho que não existia os feras. Não era conhecido, mas sim, os tremendões, os foliões. Mas conhecia só de passar na porta da casa da batucada do movimento da Madre de Deus. E foi uma coisa que quando eu era criança, eu até comentei com ele, uma vez eu vi um encontro dos versáteis com os trapalhões. Descia um do cemitério e subia no caminho do cemitério. Aí se encontraram, e não foi o que algumas pessoas imaginavam, que tinha briga, tinha isso, não. Ficou um bloco cantando pro outro, eu achei assim, na porta lá da casa de vovó, e a gente
no tempo, o carnaval da Rua do Passeio era assim, uma coisa surreal. Que todas as casas da Rua do Passeio, todo mundo se transformava. Nessa época era a Rosiana, Nicolas, ainda? Não lembro se era... Eu era criança ainda, adolescente. Então deve... E era briga lá, eu, Jonathan, meus primos, todo mundo, tio Júnior, todo mundo se fantasiava de fofão, aí as tias faziam fofão, era minha mãe, era a tia Maria, era todo mundo. Então a gente ficava na porta. As casas da Rua do Passeio era uma loucura. Ali o carnaval era mesmo contagiante, que aí passava a Casinha da Roça, passava a Tribo de Índio, passava os blocos tradicionais. Passava, às vezes a gente morria de medo, passavam uns caminhões com umas jaulas e uns macacos dentro, o pessoal, então a criança morria de medo, era carnaval da Rua do Passeio, era fora de sério. E aí eu comentei com ele, não, eu conheço o bloco assim, aí ele, meu amigo, tu não sabe o que é bom, é bloco tradicional, eu vou te levar no ensaio de bloco tradicional. E aí passou o São João, e aí ele, nesse tempo ele tava tocando nos Feras. E aí ele me ligou, meu preto, bora no ensaio dos Feras ali. Vai ter um ensaio dos Feras. Aí eu, não dá pra mim, não deu pra ir. Só que isso foi durante a semana. Aí de repente teve um encontro lá naquela Fonte do Bispo ali, teve um encontro de bloco lá durante a semana. E aí ele, pois bora, amanhã à noite tu vai fazer o quê? Eu disse, nada, então bora visitar ali, vai ter um encontro lá no centro. Aí passou lá em casa... E aí a gente desceu pra Fonte do Bispo. Aí quando chegou lá, eu fiquei lá com... Ele me apresentou um monte de gente, eu via muita gente, aí os blocos começaram a tocar, né? Aí tu falava, que porra é essa? E aí eu achei legal, cara. Eu achei legal porque eram vários blocos, e aí eu me lembro que foi os Indomáveis, os Feras, os Vampiros, os Foliões, os blocos, os Diplomáticos no tempo, que foi lá que ele me apresentou o nosso primeiro comandante, que foi o Neto. E eu achei lindo, cara, o engajamento cultural e tal. E aí, na volta, ele me perguntou se eu gostei. Eu disse, rapaz, massa demais. Ele, aí, bora pros Feras. Eu digo, não vou pra Feras, não. Nós vamos fundar o nosso bloco mesmo. Tu de cara já falou que caro. Mas rapaz, é caro. Meu amigo, nós vamos fundar o bloco agora. Arruma os componentes aí. Não, isso não é problema. Arruma os componentes. E aí meu primo, ele já brincava em bloco, que é um dos fundadores, o Rossini. E aí eu tinha comentado com ele, ele disse, tu não tem coragem, isso é loucura, Flávio, não sei o que, não entra nessa, tu não tem coragem. Aí eu liguei pra ele, o bloco já vai ser fundado, já vou passar pro contador já. E no tempo eu tinha um time de futebol no Quatraque, o nome do time era Apaixonados Futebol Clube. E aí ficou naquele negócio de como vai ser o nome, aí eu disse, não, o nome do bloco é Os Apaixonados. Mas por quê? Não, porque eu tenho um time de futebol aí que o nome do time é Apaixonados Futebol Clube. E vai ser o mesmo nome, Os Apaixonados. Aí, quando eu comecei a conversar com as pessoas, eles acharam massa o tema, o nome, Os Apaixonados, tudo a ver. E aí começou. E aí a gente começou a se juntar. Isso foi em setembro foi em julho de 2009. Foi logo depois do São João, né? Foi logo depois do São João. Aí... Passei pro contador para fazer a documentação e tal, e o bloco acabou sendo fundado no cartório dia 9 de setembro de 2009. E dia 9 de setembro de 2024, nós fizemos 15 anos. 15 anos de fundação. Brincamos no começo do ano com o tema de 15 anos, porque é dentro do ano, né? Apesar de ainda não ter feito o aniversário de 15 anos, mas 15 anos. A tradição mostra que é assim, foi dentro do tema. E aí o primeiro ano foi uma catástrofe, porque a gente não tinha experiência, eu não tinha. Eu, como administrador, não tinha noção o que era carnaval. E aí, no batizado do boi, por exemplo, eu sempre batizava cru. Teve ano que eu brinquei em Morros com a jaqueta só no giz. Porque não deu tempo e um monte de brincante, a gente não tinha noção do que era. E aí eu contratei... E achava que carnaval também era a mesma pegada. A mesma pegada. Aí a gente conhecia o desenhista aí do Boi de Morros. E aí na amizade... Era Márcio Figueiredo, finado Márcio Figueiredo. Aí ele desenhou, a gente criou um tema, o Guerreiro da Paixão e tal, ficou lindo. Viajei para São Paulo, comprei tudo cedo, aí sem experiência. Vocês acreditam que na porta da casa de vovó, no dia da passarela, a gente se arrumando na porta, um componente grita, olha, o Frank Matos tá chamando o bloco. O bloco na porta.
O bloco todo na porta da casa de vovó, na rua do passeio, na porta, e ele dizendo, ei, gente, Frank Matos tá chamando o bloco, apaixonado, sinal verde. Gente, foi um dia, em 15 anos de bloco, foi um dia que eu mais sofri. Por quê? Porque era tanta gente correndo naquela rua do passeio, descendo aquela ladeira ali do Seprama, pra chegar e os que já estavam lá entraram, e aí o bloco tinha, eu acho que 60, 70 componentes, não passou 20. Eu pulei mesmo fecharam a cancela, eu pulei por passar, e foi uma choradeira doida. E aí foi tudo, serviu de aprendizado, né? Aí o primeiro ano pra gente praticamente foi só pra conhecer. Aí sofri, foi muito, aí fui no outro dia na passarela, me convidaram, fiquei no camarote ali, olhei os blocos do grupo A passar, né? A qualidade que... Aí tu viu, essa que é a pegada. Aí eu vi assim, aí quando passou um bloco lá, lindo, pancada que a passarela tremia. E eu disse, um dia eu vou chegar lá. E o trabalho foi esse. Aí começou a história dos Apaixonados. Assim que começa, mesmo. Então vamos lá. Apaixonado foi fundado em 9 de setembro de 2009, certo? Os fundadores são eles, Flávio Nicolas. Na Priori foi eu e o Washington, né? Flávio Nicolas, o Washington. Denis, que era do Boi de Morros, Márcio Figueiredo. E Nelen Dias, que era um dos cantores. 5 pessoas. Cinco pessoas que eram fundadores do... Aí a gente saiu convidando, aí o Washington trouxe os amigos, aí apareceu o Diego... E aí foi aparecendo outras pessoas e aí massa. Foi crescendo a família. E essa era a ideia que tu tinha depois que tu viveu o bloco tradicional, vivencia na verdade, né? Vivencia o bloco tradicional. E hoje qual é a sensação que tu tem assim de, cara, é isso mesmo, ou não? Já teve momentos que tu já pensou em desistir? Ou isso nunca passou pela tua cabeça, ou tu disse, o meu caminho é esse mesmo, é esse que eu quis lá, no dia que eu fundei, a minha ideia é realmente o que eu estou vivendo hoje, ou não? Não, a ideia que eu tenho atualmente de bloco, principalmente falando dos Apaixonados em si, eu encaro ainda da mesma forma, desde o tempo que eu comecei, naquele dia lá que a gente decidiu fundar um bloco para brincar. Até hoje eu ainda tenho essa visão que o bloco, para mim, eu tenho que brincar. Apesar de passar por vários percalços, por várias alegrias, por várias tristezas, por vários ensinamentos de vida, porque aquilo ali são ensinamentos de vida, porque na hora que você junta pessoas, pelo lado cristão, quando você junta pessoas, Deus está no meio, né? A união de pessoas sempre tem a presença de Deus no meio daquilo. E aí, como eu digo que eu ainda encaro da mesma forma, é porque, para mim, enquanto for essa brincadeira, eu levo a sério. Essa brincadeira de juntar as famílias, de juntar os amigos. Ou seja, é uma brincadeira séria, né? É uma brincadeira séria. Por que ela se torna séria? Porque há uma competição, porque há uma vaidade, há uma disputa. Os componentes, eles saem de casa, a maioria deles, eles não saem pensando em brincar, eles saem pensando em ser campeões, em zoar com o outro amigo que é de outro bloco, em dizer que é campeão, em dizer que o bloco dele é o campeão, em dizer que o bloco dele tem a melhor bateria, tem a melhor fantasia, tem isso. Então, a partir do momento que se leva para a competição, se torna uma coisa séria, né? Então, para se tornar uma coisa séria, a gente tem que administrar da forma correta. Então, depois dessa primeira porrada que a gente pegou, aí eu tive que levar para o lado empresarial, que é o tino que eu tenho, de ter bons profissionais, de ter pessoas de responsabilidade, de ter pessoas comprometidas. Por exemplo, nós somos um bloco que tiveram poucas mudanças com relação a contratações de cantores. Eu sempre pedi isso, porque eu via muito em outros blocos uma desunião muito grande. Eu assistia no começo um bloco tocar que o cantor passava o microfone pro outro assim, olhando de costa. Que o cara, a gente percebia a desunião, percebia aí toda vez que quando a gente começou a sentar e pedir e ver os cantores nossos de uma forma, foi sempre que eu pedi para todos. Inclusive tem 2 aqui que vão ter a oportunidade de falar um pouco do bloco, um pouco da nossa relação de amizade e de profissionalismo,
que foi o que eu sempre pedi. Gente, é muito feio, cara. Ali vocês têm que ter a união, tem que ser só um, né? São duas time, vozes, né? é um time. Então é muito feio. E eu vi isso em vários blocos. E de cantores que são taxados, né? como os melhores, como os caras, como isso, entendeu? De fazer várias vezes ter esse tipo de postura. E eu não achava legal. Então, quando eu sentava com eles, eu sempre pedia isso. Sempre falei, Cláudio, pô, meu sonho, cara, a gente ter um grupozinho de samba pra gente brincar antes, brincar depois, fazer aquela resenha, aquela coisa de amigo e tal, não ter um cara que chegue, eu sou cantor, pago pra aquilo, vou ensaiar, pego o meu carro e vou embora, não. Vamos trazer o bloco para um ambiente familiar. Então, assim, o que eu vejo hoje de mais positivo nos Apaixonados é isso. É a questão familiar mesmo. A gente tem 150 componentes. Meu aniversário foi dia 17 de setembro, então eu juntei ali em casa mesmo, não fiz festa, chamei 2 ou 3 pessoas pra gente conversar, só pra fazer companhia pra mim, porque eu tô com filha recém-nascida, não dá pra fazer festa, não dá pra agradar todo mundo. E às vezes eu deixo até de fazer festa porque eu conheço tanta gente e as pessoas se zangam porque eu não convido, uns convidam, uns não, então eu prefiro não fazer. E aí teve 2 amigos do bloco que disseram, Flávio, tá na hora da gente diminuir essa quantidade de componente. Eu acho que sem componente tá perfeito. Sem componente tá perfeito pra gente. Ou seja, teria um corte de 50 pessoas. Vamos cortar 50 pessoas, isso não tá certo, tirar do teu bolso. Aí tu fala por isso, e eu tô só escutando eles falarem. Só escutando, pode falar, fica à vontade. E aí eu disse, eu vou conversar aqui sobre isso que vocês estão falando. Eu respeito a opinião de vocês, apesar de tirar do bolso, complementar, sou eu que faço isso. Mas eu vou citar aqui um exemplo para vocês. Olha, quem tem 3 tem 2, quem tem 2 tem 1. A gente foi convidado para tocar na feirinha. Primeiro teve um bloco que foi convidado. O primeiro bloco convidado para ir para a feirinha não pôde ir. E a resposta do presidente, e eu escutei o áudio do produtor. A resposta do presidente foi dizer que ele não tinha componente para ir. Eu não tenho componente para ir, tá muito em cima, não tem como, deixa para o outro final de semana, deixa. Tá bom. Na hora que o produtor me procurou, nós vamos estar. Então eu com 150 componentes, eu consegui em cima da hora levar 60 componentes para a feirinha. E é difícil, né, Nicolas? Porque ainda mais fora de época, né? Pois é, 60 componentes em cima da hora. Se eu tivesse 100 componentes, eu já consegui o quê? 15? 10? Então eu vejo o lado empresarial da coisa. O pessoal fica dizendo que eu sou individualista, que eu quero resolver tudo, mas é porque tem que ter uma liderança. E essa liderança, né, tem que ter essa visão. Porque se eu for, por exemplo, escutar todo mundo que tem muito, que no ensaio só aparece 80%, e aí tem muito, e aí quando eu preciso desses muito, eu consigo fazer uma base, ter uma base. Enquanto isso, às vezes um bloco que tem 80, que acha que tem 80 bons, quando precisa não tem 10, não tem 15. É questão de misturar a qualidade com a quantidade mesmo. Sim. E hoje eu tenho quase 40 crianças no bloco. E em 15 anos de Apaixonados, eu nunca passei uma passarela tão feliz como eu passei esses 15 anos. Feliz por ver a felicidade nos outros, não só nas crianças. A felicidade nos pais das crianças. Tiveram a oportunidade de botar as crianças para desfilar, né? Eu nunca recebi tanto abraço e tanta gratidão de pais de crianças como esse ano. Nossa. Que a gente conseguiu colocar mais de 40 crianças na passarela, vestir todo mundo e eles tocarem onde eles quiserem. Não, eu quero ser baliza, não, eu quero tocar retinta, não, eu quero tocar tambor. Todo mundo passou, cara, todo mundo. Esse ano a gente passou com quase 180 pessoas. Incluindo grupo, muito mais, incluindo a harmonia, incluindo o grupo de apoio. Acho que chegou a quase 200 pessoas a gente passou naquela passarela. Nossa. Foi até mais do que o ano do arco-íris, que o arco-íris foi o ano que eu fui com mais componentes pela questão da divisão das cores, né, do arco-íris. Sim. A gente teve que botar mais gente para ficar bem igual. E esse ano deu mais pessoas. Então, assim, voltando ao assunto que tu perguntou, o que me leva a continuar é isso. Se for pensar em concurso de passarela, em
rivalidade em pessoas que nos tratam mal, em pessoas que não respeitam o trabalho, em pessoas, se for pensar nisso, os blocos já tinham se acabado há muito tempo. Porque essas pessoas sim que acabam com os blocos. Às vezes os caras das antigas ficam dizendo os blocos estão acabando. Não, quem está acabando com os blocos é exatamente esses caras das antigas. Porque na hora que, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Fulano de tal me mandou uma mensagem dizendo ritmista antigo. Meu presidente, eu não estou mais querendo tocar no bloco, mas eu quero continuar no bloco, passando de apoio, só não quero mais tocar. Eu disse para ele, tá vendo? Quem tá acabando com os blocos são vocês das antigas. Quem acaba com o bloco são vocês. Vocês que são os caras das antigas não querem mais tocar. Os presidentes, é raro um presidente que veste uma fantasia para tocar. Verdade. É raro. Tu pode pegar 50 blocos aí, 45 presidentes não vestem fantasia. Não tocam um instrumento. E aí ele quer reclamar que estão acabando com os blocos. Ele quer reclamar que estão acabando. Ele não toca, ele não influencia o filho dele a tocar, não influencia o neto, não leva uma pessoa nova. A maioria deles quer estar tirando um componente de outro bloco. Cada um puxa vai, convida, mas não quer fazer. Do rabo, né? Não quer fazer os seus componentes, não quer fazer a questão crescer. Trabalhar a base, né? Por isso que eu sou contra o componente tocar em 10 blocos. A gente olha um componente dos apaixonados que toca em 4, 5 blocos. E por aí vai. Então os blocos estão se acabando por isso. Porque começa lá de cima. Entendeu? Aí chegou agora, tô no Círio de Nazaré, aí me encosta um componente meu com uma família com 5 pessoas que nunca tocaram o bloco. Nunca tocaram o bloco, e aí me abraça e diz: meu presidente, eu quero levar essas 5 pessoas aqui pro bloco. Poxa, mas já tem 150 lá. Eu digo, leve. Pode levar, todos 5. Tu vai passar com o quê? Com 180? Não, eu vou tirar 5 que me dá trabalho, que já é de que quer sair em tudo quanto é bloco, e vou fazer aqueles 5, porque ele vai ser a raiz dos apaixonados. Entendi. Entendeu? Assim como tem, por exemplo, eu tenho uma família, com certeza vai assistir nosso podcast, família Brito, que tem uma porrada de gente da Coábia que é dos apaixonados, que começou lá, que nunca tocou em bloco. E tá até hoje e mata pelos apaixonados. Então, como a gente tem vários, e por isso que nosso bloco é fechado, é grande com relação a isso. Por essa essência de família. Não estou dizendo que os outros blocos não têm essência de família. Quem sou eu? Eu falo a essência na procura da família. Na verdade é que o podcast é para falar dos apaixonados, né? Exato. Então, a procura. Se Cláudio chegar e dizer, Flávio, eu quero levar meus 2 filhos pro bloco. Ele não precisa nem me perguntar, vai levar. Tiesco chegar, eu quero levar 5 pessoas lá do boi que eu toco lá, de Barreirinha, trazer pro bloco. A gente vai dar um jeito de colocar, porque assim, a gente tem que abraçar a questão do bloco tradicional, porque senão vai acabar morrendo mesmo. Verdade. Da cultura, né? Vai acabar morrendo. Se a gente não tiver mais esses jovens querendo tocar em bloco tradicional, vai acabar. Qual é a graça? Se a gente for perceber que um bumba boi, que é tradicionalíssimo, que é o Costa de Mão, o jovem lá não quer mais tocar. Pô. Tá morrendo. Se a gente for pensar nisso, se a gente não trouxer os jovens para a nossa cultura vai acabar. É isso não aí. adianta tu colocar o jovem para curtir só aquele batidão lá, aquele paredão, aquele negócio que dali tá atraindo ele. E a nossa cultura tá ficando de lado. Cara, aproveitando o gancho do nosso amigo aqui, Cláudio, né? O intérprete dos Apaixonados, não deu nem tempo de apresentar. Então, vamos lá. Sim, a gente está aqui. Nosso presidente Flávio Nicolas já iniciou aqui como é que surgiu a história dos Apaixonados, né? Como é que, mais ou menos, que aconteceu essa jornada dele aí até aqui. E agora a gente vai passar para eles. Estão aqui com a gente. O Tiesco Rodrigues, Cláudio Ribeiro, Alisson da Harmonia. Então, essa galera aqui que faz parte também, né? Eu acho que é um dos alicerces do bloco tradicional. Só pegando o gancho do Cláudio, falou da questão de acabar, essa é a minha preocupação, Cláudio. Que quando eu surgi com essa ideia
de fazer o podcast, né, da forma cultural, o que a gente não tinha. O que a gente tinha aqui antigamente era a Helena Leite, né, que era diário. Sim, Às 14 horas dela, Joel, o Quem não ouviu Jacinto, Helena né? Leite? Juarez, Joel Jacinto. Jacinto. Então, assim, só tinha ela. Então, assim, acabou. Que brigava Não tinha voz, a gente não tem mais voz. Então, não tinha oportunidade de falar de cultura. Né? Então, realmente acabou. E o que me deixa triste, eu estava até comentando semana passada com o Tadeu, o presidente do Cambalacho, que eu tenho um amigo meu, que ele chegou, na época, o Paulinho estava vivo ainda, o mestre Paulinho, e os feras estavam se apresentando no aeroporto. E esse meu amigo chegou de viagem de algum lugar, não sei, e postou no Instagram dele, falando, eu cheguei na minha terra. Olha aí, Bumba Boi. E essa pessoa, ela é nascida e criada em São Luís. O cara falar que bloco tradicional é Bumba Boi, pra mim, assim, sabe, me deixou muito triste. E aí eu fui lá no direct dele e falei, cara, isso é bloco tradicional, isso aí só tem aqui. Eu fui explicar pra ele e tal. Ele, foi e apagou. Por quê? Porque não conhece, entendeu? Cadê? É isso que eu tava conversando, que o vereador, tá? Nossos vereadores aí que foram 16, se eu não me engano, os novos, não, 13 vereadores novos agora foram eleitos, né? Então, os vereadores aí da Câmara, que incentive, cria uma lei que obriga as escolas municipais, a estadual também, o povo o nosso governador, que obriga a falar de bloco tradicional nas escolas, entendeu? Fala o que é cultura, fala o que é um contratempo, o que é o ritmo de bloco tradicional, porque tem gente que é daqui, nascido e criado, como esse exemplo que eu dei agora há pouco, que não conhece bloco tradicional, não sabe o que é. Então, isso é muito triste, é por isso que a nossa cultura está acabando. E foi aí que despertou a ideia de fazer esse podcast e dar voz a quem realmente precisa. Somos nós dos blocos tradicionais, entendeu? Que está se acabando. Hoje a gente só tem 31 blocos, Flávio. 31 blocos. Éramos 48. E hoje tem 31. Daqui a pouco, fulano de tal cansa, acaba. Daqui a pouco, Nicolas, Deus me livre, cansa, acaba. E aí? Quem que vai levar isso para frente? Entendeu? E a coisa que é só nossa. E o poder público, o que parece, né? No meu ver, tá, gente? Na minha humilde opinião. O que parece que é isso mesmo que eles querem. Que quando os blocos bateram o pé e falaram assim, a gente não vai desfilar, o que eles fizeram? A passarela tá lá. Foram só quantos blocos desfilaram no ano? 5 blocos só. Tô nem aí para quem não desfilou. Porque é a falta de interesse que eles têm com os blocos tradicionais. Então é triste, entendeu? Se a gente não abrir os olhos, se a gente realmente não se unir, deixa para brigar lá dentro da passarela. Lá realmente tu mostra o teu trabalho, o Nicolas mostra o dele, e assim vai e vence o melhor. E o cara tem que ter humildade de parabenizar o melhor. Assim como foi na eleição, foi legal aquela atitude do Duarte, né? Parabenizar, apesar de brigarem muito na campanha, mas ele foi bastante humilde, fez uma entrevista falando, parabenizando muito o Brad pela reeleição dele. Então é isso, cara. A gente tem que saber perder e reconhecer. Entendeu? Então, e quando um bloco tradicional ganha o carnaval, todo mundo só diz uma coisa, que foi o quê? Roubado. E é triste, ninguém... É difícil um bloco tradicional, o outro fala assim, cara, tu mereceu, parabéns. Não deu pra mim esse ano, mas próximo ano eu vou trabalhar pra mim chegar lá. Entendeu? Então é isso que tá faltando, gente. Tipo agora, te cortando rapidinho. Pode ficar à vontade. Lá, gente, beleza? Aproveitando a deixa, eu sou dos Apaixonados, mas eu fiquei encantado com a passagem dos Indomáveis. Eu podia não elogiar. Pô, era um título merecido. Passaram bonito, sabe? Sou os Apaixonados, mas eu torci para que eles ganhassem o título do Grupo A, né? Por conta da desenvoltura que fizeram na passarela. Para mim, foi uma das melhores. Foi arrepiante. Foi arrepiante. Foi arrepiante. Tá entendendo? Então, eu tenho essa coisa de que os blocos têm que se respeitar. Independente da camisa que você usa, da camisa que você veste, você tem que respeitar a outra agremiação. É justamente isso, é parabenizar. Aí chega, pô, teu trabalho tá bonito, teu trabalho foi muito legal. Não diz, mas isso é roubado. Não, o trabalho foi bonito. Tirar o chapéu para você mesmo. Passou bonito, tocou bonito, arrepiou a passarela, todo mundo, sabe? Ali foi e eu tenho que me espelhar em você para me ser campeão do ano que vem. Pronto, e é isso. Entendeu? Realmente bater palma mesmo pro cara. E aí que tá faltando na nossa cultura, é isso, gente. O Duda quer mudar uma coisa que já é cultural. Pô, será que não?
Será que não vai ser bom pra gente? Será que não vai ser bom pro nosso movimento? Será que a gente não vai olhar com o poder público não vai olhar com outros olhos pra gente? Então, essa é a nossa intenção daqui do nosso podcast, é dar voz realmente para quem precisa. Quando se junta para ir em uma prefeitura da vida, na Secult, alguns presidentes se juntam, só tem 2 pautas. Sabe qual é, Nicolas, as pautas? São 2 pautas só, que vai lá para a Secult. É só cachê e a forma de disputa. E jurado. É a forma, jurado. é a forma. A forma, Pronto. É só isso. Então, assim, ninguém vai com projeto, ninguém vai com um negocinho, tá aqui, secretário. Eu tô com essa ideia aqui de fazer na minha comunidade uma oficina. Olha, ano passado eu presenciei um ensaio técnico, pegando esse gancho bem, um ensaio técnico dos blocos, e aí eu vi uma cena que me chamou muita atenção. Um bloco passou na passarela, ensaio técnico, passou, pá. Terminou, vieram os mesmos brincantes correndo, chegaram bem aqui, tiraram a camisa, Jogaram, né? tiraram a camisa, tinha outra debaixo de outro bloco, e os mesmos brincantes foram tocar, fazer o ensaio técnico do outro bloco. De outro bloco. Ou seja, tá se acabando, não tem mais brincante, entendeu? E eu fiquei assim, cara, pra que isso? Por que isso? Quem são culpados? Nós, fazedores de cultura. Os fazedores de cultura. Nosso ego, a nossa mente, né, de querer ser sempre o melhor a todo custo, tá se levando a isso. Então tá aqui um alertazinho de conscientização para todos que fazem cultura de bloco tradicional, tá? Vamos acabar com isso. Vamos deixar essa rivalidade lá para dentro da passarela. Lá você mostra que você é o melhor. Eu tenho dito sempre, Duda, que enquanto não houver, né, essa união entre os fazedores de cultura, principalmente do bloco tradicional, isso não vai mudar nunca. Exatamente. Né? Enquanto não tiver realmente essa união, que é o que falta, na verdade, entre todos, é uma rivalidade muito grande, que eles esquecem que a rivalidade maior tem que ser na passarela, para quem vai passar bonito, quem vai ter a sua a indumentária mais bonita. Eles esquecem esse ponto de brigar na passarela e levam pro pessoal. Exatamente. Tá entendendo? Então, enquanto eles não pegarem essa deixa Se de que está conscientizar, morrendo, né? se conscientizar, que eles estão acabando. Porque o governante não está valorizando. Mas se o governante está enxergando que a própria cultura não é valorizada pelos dirigentes, como é que ele vai, sabe? Sim, sim. É como tu fala, bater o pé e dizer, porra, a gente não vai passar. Sabe? Passar depois do carnaval, a primeira vez que eu vejo isso acontecer em São Luís do Maranhão, a gente passar depois do carnaval. E grave bem, viu? Isso vai ser difícil mudar essa história bem aí. Agora esse ano vai ser de novo depois do carnaval, viu, Nicolas? Pode ver bem que tá entendendo? o que eu tô Parece falando. que foi assim uma esmola que não, olha, eu só tenho isso aqui, tá? Se quer, se não quiser, sabe? Entendeu? Sabe que o meu carnaval hoje são os artistas, nada contra, não tenho nada contra os artistas que vêm, porque tem muita gente que conhece, sabe? Mas é valorizar a nossa cultura, porque realmente é uma cultura bonita. Eu como sempre digo, assim, às vezes eu falo brincando, eu sou um piauiense, né? Eu cheguei aqui quando eu tinha, eu acho, meus 15 anos, e eu sou apaixonado pela cultura maranhense. Né? Absorvi essa cultura e hoje eu vivo dessa cultura, eu vivo o que eu falo assim, eu respiro essa cultura. Sim. Né? Já fui no meu estado, né, Teresina, Piauí, levando a cultura maranhense, onde eu cheguei no palco e falei assim, hoje eu tenho um grande orgulho de voltar na cidade onde eu nasci, né, e trazendo a cultura do estado que me abraçou, sabe? Sim. Mas o orgulho de levar essa cultura. Então é isso. Tem que ter esse orgulho de, pô, nós somos o bloco tradicional, é o único. É genuíno, cara, que é nosso. É único. É nosso. Cara, sabe? Turistas que chegam na cidade e ficam olhando aquilo, ficam encantados. Se apaixonam. Porque é único. Né? É isso. Então, Chesco Rodrigues, né? Agora vamos conhecer aqui, esse cara ele já é conhecido, já é já é da cultura, já é de bloco tradicional há muitos anos, de Bumba Boi então nem se fala. É um amigo que eu tenho também, um parceiro, um irmão, Cláudio
Ribeiro! Fale seu currículo aí. Currículo de bloco tradicional. Bloco tradicional tem Conversar e muito, pegar tem e falar muito, tem um muito. pouquinho do gancho, fazendo um preâmbulo daquilo que eu falei, não que o Bumba Boi de Costa de Mão tá acabando, longe de mim. A gente sabe Sim. que isso não... Mas ele é um bem tradicional, assim como o Boi de Sabumba e outros Bumba Bois. Se a gente não trouxer o jovem para esses Bumba Bois, que eu me referi... Incentivar a base, né? Incentivar. Exatamente. Né? Se a gente não incentivar, assim como o bloco tradicional, se a gente não incentivar a base, se a gente não trouxer as crianças, Não e a vai gente morrer. tem o maior carinho, eu posso até falar pelo Flávio, como ele tem o carinho de trazer as crianças. Ele exige que tenha as crianças, ele quer que tenha as crianças, e as crianças amam demais o bloco tradicional, os apaixonados. Aquelas que estão com a gente se sentem bem. E assim, eu estava cantando o São João, a filha do neto comandante, chegou Mariana. pra mim, tio, eu tô com saudade do senhor cantando no bloco. Cara, eu me senti com uma coisa tão boa. É uma aquilo energia- ali. Ela me disse isso aí. Eu perguntar pra ti disse se ela assim, te falou isso rapaz, mesmo. eu fiquei todo arrepiado, cara. Que massa, Cláudio. Entendeu? Ela disse isso pra mim, tio, eu tô com tanta saudade do senhor cantando no nosso bloco. Eu disse, meu Deus, que coisa boa de ouvir, cara. E assim, enche a gente E esse de é orgulho. sincero, né? E esse é o mais sincero. Exatamente. né? Se tá Esse numa é o mais criança... sincero. E assim, eu tenho em bloco tradicional só 22 anos Só? cantando, só 22. Foi assim, foi um convite que me aconteceu para cantar, porque eu vim de um outro segmento, eu vim de banda, né? Assim, eu cantei em várias bandas aqui em São Luís, viajei muito, né? Não fora do estado, claro, mas aqui dentro do Maranhão eu viajei muito, cantando em banda. E tem uma Conheço o história, Maranhão né, cara? nos extremos, né? E assim, quando eu tive o convite para cantar em Bumba Boi, primeiro me disseram, cara, é um negócio diferente, tá? É diferente de banda, mas tu vai sentir que a energia é boa. E assim, quando eu cantei o primeiro ano, eu disse, pô, por que eu não vou cantar na minha cultura se eu já cantei a cultura de todo mundo no fora? Eu já cantei o forró, eu já cantei o samba, eu já cantei O axé. tanta coisa fora, por que eu não vou cantar a minha? Aí eu disse, não, tá na hora. Então assim, eu parti pro Bumba Boi. E no mesmo ano, logo logo que terminou a temporada, disseram, agora tu vai ser convidado para cantar no bloco tradicional. Eu disse, como é que é esse negócio aí? Mas eu já conhecia o bloco Você tradicional. já conhecia o bloco Eu já tradicional? conhecia o bloco tradicional porque meu irmão tocou ritinta nos velhinhos transviados. Olha só como a gente vai, né? Meu avô tocou A importância, meu avô. a importância de um bate-papo como E assim, esse. eu né? ouvia o bloco tradicional, eles ensaiando, eu era bem criancinha mesmo, né? Eu disse, pô, que massa. Eu ficava comigo, estão tocando lá, é um barulho da porra. Mas é legal. Mas nunca fui assistir É contagiante, né, cara? Eu Aquela nunca fui batucada. assistir o ensaio, né? E meu irmão empolgado, Jorge, quero mandar até um abraço pro meu irmão, que assim, eu tive uma grande inspiração a ele, né, com relação a isso. E assim, tive esse primeiro contato já, com uma idade já, né, e fui cantar no primeiro bloco aqui em São Luís, bloco tradicional. Qual bloco? Os Foliões. O primeiro bloco foi os Foliões? Foi os Foliões com o seu Valmir na presidência, saudoso Valmir. Respeitado, seu Valmir. E assim, um respeito que eu tinha por aquele cara. Não, na cultura em fenomenal. geral, né? Os cara... Ele era fora de série, seu Valmir. Então, assim, Júlio Cunha, violão, me levou para cantar nos Foliões. Passei um tempo por lá, tive um título. Isso que eu ia perguntar, teve título lá nos Foliões? Tive título nos Foliões, eu acho que foi 1 ou 2, não lembro. Tive 2 vices, parece também. De lá, parti pro Bloco Os Brasinhas, Silvana. Acho que título não tive lá. Mas também Silvana é outra guerreira, aquela mulher, né, cara? Não, essa galera de bloco tradicional. Outra guerreira. Leva a ferro e fogo aquele bloco E ali. ama. E ama demais. Ama demais. De lá eu fui convidado para o Pierrot. Pirrou já na gestão antiga, né? Na nova. Na não nova foi? gestão? Acho que foi Na na nova. nova. Na Foi volta do Pierrot. Na volta do Foi campeão Pirrou. do grupo B, né? Foi campeão do grupo B, pô. Sim. Pirrou foi campeão. Albert cantando. Não. Foi só Albert. Eu já entrei, já tava só eu e Silvio Freitas. Ah, Silvio então Freitas, tu veio já no já grupo tava A. no ar. Pronto. Aí eu acho que nós fomos o terceiro colocado, né? Terceiro colocado por lá. Aí eu passei mais um ou 2 anos e fui convidado para os Apaixonados. Estou desde 2015.
15 no Apaixonados, então 10 anos. tem uma Vou história por também. 10 anos aí nos apaixonados. 10. E assim, eu Passa já rápido. falei pra ele. Que assim, se eu sair dos apaixonados, eu penduro a chuteira. Não quer mais, Cláudio? Já tive convite. Eu já tive convite pra ir pra outros. Tá na hora, já cantou, já tem muito tempo. Mas eu tenho o mesmo pensamento de Júlio e de Alisson, que a gente já tá junto há muito tempo. Assim, não adianta tu tá aqui, esse próximo ano tu tá no outro, no próximo tu já tá em outro bloco. Você não faz... Tem que criar a tua identidade, né? Ou você marca ali o teu território ali, ou você planta uma árvore ali para dar fruto, ou vai passar despercebido, cara. É isso, cara. É sobre isso. Vai passar despercebido. Quantos Sobre títulos isso. eu tenho aqui nos foliões? Dos apaixonados Dos hoje. apaixonados. Nos foliões, nos apaixonados. Sim. 4. 4 títulos. Eu tenho ao total 6 títulos no carnaval. É como eu, né? Na verdade, assim, o que o Eclá tá falando, essa questão de criar a sua identidade, né? Eu tive o afastamento, por consciência mesmo do próprio presidente, que eu cheguei pro presidente e falei que eu iria me afastar, né? E aí fui para Barreirinhas executar alguns trabalhos. E aí, foi um ano depois, muita coisa aconteceu, aí eu voltei. Só que quem me olhava... Dizia, tua cara é os Eu apaixonados. eu nunca cheguei a ser o cantor do blog do Da Mix. Qualquer lugar que eu entrasse, qualquer lugar que eu fosse, a música que pediam era Os Apaixonados, porque eu criei A identidade. A identidade. dos Apaixonados. É a isso que é a isso que eu me refiro. Todo mundo falava, eu quero ouvir Homem de Lata. Ô, gente, eu não quero cantar Homem de Lata. Cara, uma vez eu saí do Boi, É, do isso, Nina. massa, Né? cara. Eu tive vontade de sair do Nina, como já tive várias vontades de parar de cantar em Bumba Boi. E teve um ano que eu saí. Eu fui pro outro Boi e teve uma pessoa que me parou assim, mas o que tu veio fazer aqui mesmo? Eu disse, peraí, o que foi? Foi uma doidice. Eu saí. E o que tu veio fazer aqui? Foi mesmo? Porque tua cara é aquele boi. É, porque tu já tem realmente Aí eu passando disse por essa assim, parte de identidade, sim, né? mas eu não posso mudar. Ela disse, não. Tu veio pra cá fazer o quê? Não é tua cara, não é tua casa, tu não tá fazendo, Não tá legal. não tá legal. Porque não casa, não adianta. Não sabe, por Então mais é que isso. você tente, assim, Tirar a imagem, encaixa, né? não- Desvincular a imagem. E- Não, eu- e é difícil, cara, desvincular, e assim, não E eu tu vou, não consegue. eu vou interromper eles dois para complementar a minha fala no início. E era isso que eu sempre quis. Era isso que eu sempre pedi para eles. Inclusive, era isso que eu ia falar agora. Era isso que Nicolas, a ideia que você estava falando no princípio era isso aí, que vocês Entendeu? estão vivendo. Aí a gente colhe os frutos plantados. Entendeu? Então hoje tu tem a certeza do que tu estava fazendo lá no início, a tua ideia, a tua visão hoje tá aqui, ó. Essa. Entendeu? Então isso é muito massa. É em ter uma história, é em ter isso aí, sabe o que é isso aí num prédio? É o alicerce. Dá licença. É o alicerce de tudo. Então, assim, tudo que eu planejei, mudando um pouco de assunto, eu tenho isso na minha vida. É assim, a gente vai ficando velho, né? Vai passando o tempo e a gente vai aprendendo. E o que eu mais aprendi na minha vida, primeiro é que as palavras têm poder. Verdade. Isso aí. Se eu for contar aqui palavras existem coisas na vida que marcam a gente pode estar com 200 anos, mas a gente nunca nem esquece. Ó, exemplos. Quando eu era criança, eu ia num sítio, meu pai me levava em um sítio que ele jogava dominó, de um amigo dele que tinha, o cara tinha muita condição boa e tal, e eu ficava assim, empolgado quando eu olhava o canil do sítio desse cara, que ele criava uma porrada de Rottweiler. E eu desde criança, eu sempre dizia para papai que quando eu crescesse eu ia criar Rottweiler. Quando eu crescesse, é o que eu vou criar. E eu cresci, minha vida é criar Rottweiler. Meu sítio é cheio em casa, na minha empresa. São palavras Sim, mesmo. Sim. E aí, por exemplo, eu li um livro que me indicaram, um livro da vida de Zidane, daquele jogador da França.
ele nunca, em todos os times de futebol que ele jogou, ele nunca perdeu um pênalti. Nunca. Ele é um dos poucos jogadores da história do futebol que nunca perdeu. Até Pelé já perdeu pênalti, ele não. E aí ele foi perguntado por uma jornalista francesa o porquê dele... Qual era o porquê de que ele nunca perdeu o pênalti, assim. Ele respondeu muito simples, assim. O motivo, ele disse, se era treinamento, se era isso. Ele disse, não sei. A primeira pessoa que me faz essa pergunta, mas eu vou te responder bem simples. Toda vez que eu pegava na bola, eu já pensava como eu ia comemorar. Tinha um objetivo. Para onde eu ia, para qual lado da torcida eu ia, para onde eu ia comemorar. Eu nunca passou pela minha cabeça eu perdendo um pênalti. A palavra tem poder, realmente, cara. Entendeu? Mas eu também trago isso pra mim, Flávio. Sabe por quê? Porque quando a gente tá tocando, eu digo assim... na feirinha eu falei. E aí a gente já tá se preparando pra ser campeão de 2025. Eu tenho que pensar dessa forma. As palavras têm poder. Tá entendendo? Aí teve gente que tava lá que dizia, tá falando besteira. Não é besteira. Você tem que... Você é o pensamento positivo, você tem que ter um objetivo. É a positividade da vida. O que é? É você trabalhar como vocês trabalham, como os apaixonados trabalham o ano todo. Sim. Assim, para muita gente que não sabe, o trabalho dos apaixonados começa depois que termina o carnaval. É igual uma escola de samba do Rio. Para quem não sabe, tá, gente? Para quem não sabe, eu vejo o Flávio, Dani e toda a diretoria trabalhando no que a gente vai fazer agora. O próximo final de semana, no próximo primeiro mês, a gente já vai fazer a nossa feijoada interna. Na quarta-feira de cinema tem reunião da diretoria. Mas não é isso. Eu não sei os outros blocos, eu não sei. Eu não me envolvia. Tá falando da Aqui eu me envolvo mais. Aqui eu me envolvo mais, os apaixonados. Porque, assim, se tornou uma família de verdade. Sim, verdade. Entendeu? Então, assim, quando a gente começa a trabalhar, eu já digo assim, eu vou ser campeão. Se eu não for campeão, legal, o outro foi melhor. Parabéns. Mas passamos com... Mas não é isso? Essa é a essência que eu tô falando. Pois é, a questão da positividade. Então, por que eu falei isso? Porque palavras e ações, ela tem poder. Demais. Então, quando eu falo que eu quero isso, é porque eu vejo lá na frente com esse objetivo traçado. Não é que você vai dizer assim, eu tô pra ser o campeão. Não é isso. Já vai ser campeão porque vai roubar, tá vendo? Não é, gente. A gente tem que pensar naquilo que a gente vai fazer, no teu propósito ali. Não é dizer assim... E o pessoal daqui de bloco, eles são muito cismados com isso. É verdade. Por exemplo, Netinho brinca lá na Amadeus dizendo que ele vai ser tricampeão. Ele tem que dizer que ele vai ser tricampeão mesmo. Isso é normal. Esse é o objetivo dele, é esse. Mas o cara vai fazer o bloco dele pra não ser campeão. Aí, às vezes, as pessoas se preocupam tanto em negativar o próximo que acaba se negativando. Então, lá na minha empresa, o caminhão tá saindo, ele tá com uma rachadurazinha no chassi pequena, aí o soldador vai e diz assim, esse caminhão vai quebrar, se não sair, esse caminhão vai quebrar. Eu já fico puto. Eu já digo, rapaz, larga de palavra negativa, cara. O pessimismo. Esse caminhão, ele vai trabalhar hoje e amanhã eu vou parar ele pra soldar, pra não quebrar. Mas então eu tento botar essa coisa na cabeça das pessoas. Tu já trabalhou comigo, convive comigo, sabe como eu sou. Então... o meu pensamento é esse. A história do bloco, resumindo tudo, Apaixonados pra mim hoje, deixou de ser vaidade. No começo era uma vaidade. Presidente, a gente vai amadurecendo, vai vendo que isso é só besteira. Esse negócio de título também é só besteira. Porque os melhores anos de Apaixonados pra mim, eu não tive título. Os anos que eu tive título, eu tive só sofrimento, que era uma perseguição infernal com a minha pessoa. Os outros até blocos, ameaça, né? Entendeu? Eu recebi até ameaça de gente estar ligando lá pra casa da minha mãe, dizendo que vai me matar na Madre de Deus, que vai não sei o que. Então, pessoas baixas que fazem isso, são coisas que eu não quero passar. Só que assim, o trabalho que a gente faz nunca vai deixar de ser um trabalho buscando a perfeição. Então, E a maior prova, Flávio, eu sempre digo, em qualquer lugar que eu estou, esse ano, 2024, né, eu e Cláudio, a gente tem uma ligação muito, como o próprio Flávio diz, né, a nossa ligação, ela é muito forte no palco. A gente se conhece no olhar, né, e esse ano foi uma aprovação muito grande. Eu tive um problema muito sério no microfone. E assim, o Cláudio, ele pegou uma deixa em segundos, né? E eu, durante toda a passagem... Isso é quando o time tá muito entrosado.
E durante toda a passagem da passarela, foram trocados praticamente 5 vezes o meu microfone, né? E nenhum microfone prestou. Mas o Cláudio não deixou a peteca cair, levou o bloco, né? Eu passei como se eu estivesse cantando, a voz não estava E saindo. pior que muita gente Acha Não, que canta. Acha não, que ele cantou. Eu tenho amigos meus que estavam falando, não, tia, eu ouvi tu cantar. Porque o teu... Isso aí, ó, vindo pro lado também muito massa agora isso. empresarial, já me deu uma deixa, eu já venho pensando nisso, já até comentei com o Diego isso, em eu investi em microfones próprios, nosso. Ali só é ruim, porque assim, Porque tem muita repetidora, né? eu não sei o que aconteceu, porque foi só com a gente que aconteceu. Cara. Só aconteceu com a gente. Tinham 10 Passou, microfones passou, assim, ó. passou 30 Nenhum blocos, funcionava o comigo. único bloco que cantou, não cantou foi o nosso. Mas isso aí eu até comentei, conversei contigo, né? Eu, por entender um pouco e viver Entendi. isso, eu falei pro Tiesco, falei pro Flávio, ali é uma área muito de interferência. Muito, sim. muito, Uhum. muito, muito. Então, assim, não tem nenhum porquê de alguém querer, falando, eu conheço o técnico que estava lá. Sim, eu no tô dia, falando de alguma mafiar, manipulação. e Teve, tal. não. Não teve. Foi um azar mesmo, sabe? Um azar. Pois Porque é, mas já aí- aconteceu, aí- já eu- aconteceu, eu- um exemplo, ó, já aconteceu de eu fazer um evento em um local, e aí, massa e tal, microfone top, não sei o quê, e eu ia fazer um evento em outro local com esse mesmo microfone e não prestar nenhum microfone meu. Mas por quê? Quem não entende, fala assim, pô, mas esses microfones, Pois esse cara é. não presta. É. Não é. Ex- É microfone exato, bom, mas só aí que nessa lá tinha uma hora- torre Mas aí desgraçada. nessa hora, é isso que eu te falo, nessa hora, a prefeitura de São Luís, saindo um pouco do foco aqui dos apaixonados, a prefeitura de São Luís, ela tem que ter profissional competente, não tô falando na questão de sonorização. Os bastidores, eles têm que entender isso. Por exemplo, sim. os bastidores. Tinham 2 senhoras lá da prefeitura que não queriam saber do problema E mandou e mandando o passar. bloco começar. É. Sim. Até Se- pela, te- teve uma que eu tive, atrasar, né? teve uma que eu tive até que tratar mal, ser até deselegante, dei uns 2 gritos em cima dela para ela poder entender que não é assim. Porque ali, para eles que estão ali trabalhando, eles têm que observar que aquele é um trabalho que é um De um trabalho ano todo, dedicado de um ano todo de um bloco. Passar 20 minutos. No Homem do Homem de Lata, eu vou te falar um exemplo agora. Seu Lobato, o proprietário do Boi de Morros, o cara que faz a história do São João, uma das pessoas. Quando nós passamos com o Homem de Lata, ele me esperou lá no final da passarela, ele olhou o bloco na concentração, e aí subiu pro camarote. Antes do bloco terminar, ele desceu, me esperou lá na passarela, emocionado, e me fez uma colocação. Tu faz tudo isso por 20 minutos? Olha a colocação que o Lobato fez. Tu faz tudo isso aí por 20 minutos, porque é um cara que é empreendedor. Ele olhou o investimento que eu fiz naquele ano ali. Ele olhou aquela fantasia. Aquela fantasia, o orçamento dos apaixonados foi quase 120 mil reais aquele ano. E ele foi o marco também, né? Foi dos quase blocos 120 mil tradicionais. reais. Dos Quem tiver blocos. alguma dúvida, eu mando o relatório do ano do Homem de Lata. Eu tenho tudo arquivado e guardado. Se achar que é invenção, que é mentira, o custo dos apaixonados em 2015 foi 120 mil reais. E aí eu ganhei 25 do Estado e 20 da Prefeitura. 45. E não tinha, e não tinha festival de cerveja, não tinha nada ainda. Então, pra quem julga um cara achar e falar besteira. E ele me perguntou, me indagou, cara, tu tá fazendo tudo isso por causa de 20 minutos, Flávio? Que loucura é essa, Flávio? Não saber o amor que tá infiltrado. Que loucura é essa? Por causa de 20 minutos. É isso aí, cara. Então, E aí, é quem realmente Entendeu? gosta, né? Então, não tem noção. Esse pessoal, a galera não tem noção. É muito complicado. Eu não quero estar falando desse negócio de passarela, E aí, Aproveitando, né, o entendeu? que o Vamos Flávio continuar havia aqui. dito, né, dessa questão de familiar, né, eu tenho a gente tem, eu e Cláudia, essa afinidade no palco, não só no palco, mas pessoal, né, aprendi durante esses anos que estamos juntos, Cláudio sempre, olha, não é assim, joga o microfone, sabe, porque apesar da experiência que eu já tenho, Duda, mas esse cara aqui me ensinou muito.
Que massa esse reconhecimento, cara. Que E massa. vem me ensinando. Não é só flores também, não, tem espinhos. Não, tem É normal, sim, é relação, cara. É normal. Pois A gente é, o isso primeiro- isso é Não, uma o primeiro relação. ano teve espinho. Eu vou contar uma aqui para o pessoal saber. Primeiro ano teve espinho. É, Mandou- tem. mandou- Teve espinho. Mandou eu guardar a primeiro ano. bateria no meu coração. Primeiro ano foram fazer inferninho, dizendo que eu ia puxar As o tapete. pessoas, as inteiro. pessoas, é. Mas é assim mesmo, cara. Isso é normal. Isso é da, Não, mas da era gente de convivência. fora, não foi gente do Sim, bloco. Mas entendeu? às vezes eu tô com um problema, aí eu chego aqui, sabe, o bloco tá lá arrebentando, Cláudio, vai lá que eu tô aqui, eu tô mal, sabe? Mas ninguém percebe, Sim. sabe? E aí ele se fala, ele vai e chega pra mim assim, não, Chesco, faz isso, ó, voz baixa, porque se tu aumenta a voz aqui, ele vai aumentar lá, ele vai diminuir lá, e aí tu te estrepa, sabe? Então várias dicas, e eu tenho aprendido muito, não só no bloco, e eu levo isso pro Bumba Boi, porque eu tenho o meu trabalho em bloco tradicional, mas também eu tenho o meu trabalho em Bumba Boi como ele, mas eu tenho aprendido muito com ele. É bom bonito. Sabe? viu, E Diego? que bom esse reconhecimento, não, cara. é bonito, que bom. eu acho legal. O casamento deles dois foi Perfeito, né? Foi perfeito. E o Cláudio, também, esses 10 anos de convivência que eu tenho com ele, eu também aprendi muito. E Cláudio, ele é um cara que ele tem a visão que eu Cláudio vai tenho. chorar. Ele sabe, ele tem a visão Vou que eu até tirar tenho. pra ver que eu Ele não tem a visão que eu tenho familiar e de preocupar, não a questão individual, entendeu? Por exemplo, quando ele percebe que Chesco não tá bem, ele me procura. Ele, Flávio, Chesco não tá bem, eu já conversei com ele, tem que tá acontecendo algumas coisas, vambora. Quando a gente define repertório, então, assim, o casamento que eu queria era esse. Que bom, Por cara, exemplo, que tu quando o encontrou. Chesco saiu do bloco, ele saiu por um problema pessoal dele, ele pediu um tempo, ele pediu um tempo e teve algumas coisas que aconteceu na vida pessoal dele. Ele não saiu porque a gente tirou ou foi uma mandado opção embora. dele. Entendeu? E eu achei até estranho quando eu soube que ele tinha voltado e estava em outro bloco. Porque a gente tinha conversado antes mas ele achou melhor ter uma nova experiência que foi boa. Respirar uma... E tendo a oportunidade e outra. Quando eu decidi, falei que liguei para Cláudio. Hoje, Cláudio é o cara da harmonia, que eu tenho o maior respeito e maior confiança. Todos eu tenho, mas eu tenho uma admiração grande porque já está 10 anos comigo nessa jornada toda. A gente tem que se respeitar e se amar por conta disso. Então, Cláudio, o que tu acha? Isso é legal. Quando Porque... quando eu disse, eu vou chamar mais um cantor, o primeiro nome que o Cláudio falou foi Chesco. Cadê Chesco? Tá em outro bloco. Aí eu dei umas ideias, ele, não, esse não, esse não, esse vou não, falar. esse não. Eu vou Isso deixar é até legal. pra Cláudio Isso é deixar... legal, porque assim, quando o Chesco saiu, ele veio me falar, Cláudio, eu vou trazer outro cantor, eu vou te dar alguns nomes e tu vai me dizer. E assim, não que seja alguns desafetos, mas você tem que ter intimidade com aquele que vai trabalhar contigo. Sim, com certeza. Né? E faz toda a diferença no trabalho, né? Com certeza. Entendeu? Verdade. Eu já tô com esse viado. Já estamos juntos há muito tempo também, cara. Cara, eu tava esperando E, assim, eu tava esperando quando esse... ele me chamou para falar, ele foi me dizendo alguns nomes. E assim, eu já trabalhei com alguns aqui em São Luís, com alguns cantores. Cara, esse aqui é legal, de boa, trabalha legal. Esse aqui, ele tem alguns problemas. Eu fui falando. Esse aqui já teve problema comigo. Explanando, né? E sim, e assim, alguns colocaram na cabeça que, assim, eu derrubo as pessoas que estão trabalhando comigo. Que foi o que aconteceu quando ele E assim, eu entrou não no tenho bloco. inimigos cantando. sim. Eu não tenho, assim, se tu for cantor, se tu for melhor que eu, porra, Bom, massa, faz o teu massa. trabalho que eu faço o meu. Entendeu? Mas eu não tenho disputa interna. Disputa interna só serve para uma coisa, para atrapalhar o Processo, trabalho. Empresa, É. atrapalhar a empresa. Processo Entendeu? A gente do Então, divide se esse viesse um trabalho, cantor que não fosse, né, problemático comigo, beleza, mas se viesse alguém que, pô, eu nem falo, aquela coisa do Flávio de dizer assim, pô, tem cantor que faz assim, ó, não gosta de ti, te Vira as o costas. microfone para cantar de costas. Que é aquele cantor que tu canta de um lado e o cara canta do outro. Que ele dança primeiro e eu vou me sentar quando o outro Vai tá lá pra cantando. trás, Você tá entendendo? Sim, sim, sim. Então isso não é interação, isso não é um grupo coeso, não é aquela coisa daquela harmonia. Tem muita gente que é assim, esse aqui sabe. Já teve gente que chamou por baixo dos panos e eu quero a harmonia de vocês todinha pro meu bloco.
eu levo vocês tudinho. Eu pago por fora. Hã? Sim. Eu pago por fora pra vocês irem. Não é dinheiro, cara. E é muito, Não é o e é dinheiro. muito massa. Assim, Diga-se de passagem que meu dinheiro sai quarta-feira antes de começar o carnaval, viu? Eu tenho pago muita, antes, eu tenho essa por onde eu passo, Eu né? brincando. Todo mundo pergunta assim, cara, como é que tu se dá tão bem com o Cláudio? Cara, mas Cláudio é você souber, metido. Cláudio tem um coração, essa carcaça dele aí é só uma carcaça mesmo de Militar. Mas você tem um coração imenso. De menino. Sabe? É. Sabe? Ainda bem que é de menino. A gente divide informações, a gente sabe, vai atrás de roupa, o que vai passar, o que fica legal. Até isso a gente combina, sabe? A gente vai junto no ateliê, onde todo mundo fica invejado com a roupa que a gente vem trazendo. Pô, a gente não consegue entrar nesse alinhamento de vocês, porque a gente tem essa ligação, não só ali no trabalho do bloco, mas você fala, Tiesco, bora atrás de uma roupa. A gente sai, corre, não, isso aqui não tá legal, sabe? Aí às vezes eu tô aperreado, a Cláudio, não, deixa comigo que aí eu vou, sabe? Que às vezes ajudando o outro, né? Não chega nem na diretoria. Então, às vezes fica aqui, essa ligação que o Flávio queria, né? E hoje ele tem, né? A gente independente, né? Antes de eu sair do bloco, eu conversei com eles. Eu falei isso, olha, é uma decisão tua, tu sabe o que tu faz. É individual, né? Mas eu cheguei para eles, eu comentei com eles que eu ia sair, ia respirar. Eu precisava, eu estava muito, como é que eu posso falar? Eu estava estressado, era trabalho, passamos por uma pandemia muito grande, aquela coisa toda, mas eu cheguei para eles a conversar, inclusive, aí foi na época que eu chamei o Flávio para a gente conversar. Eu disse, eu preciso dessa pauta. Sim. Tá. Que bom, cara. Então, Nicolas, o que tu buscava, né? Sempre buscou, graças a Deus tu alcançou. Mas aí eu quero ouvir também o Alisson, né? O Alisson é o nosso... Freitas. Alisson Freitas. sabe, nosso bombadinho. Sabe como é que ele fala? Ele fala tocando cavaco. né? Bora. Não, eu quero ouvir a voz dele, eu quero saber do Alisson aí, aí, como é que... Alisson tá quanto tempo com a gente? 10 anos. Junto com... Eu fui o primeiro aqui da Só chegar da mais formação, no microfone. né? Hum. Entrei em 2014, né? Setembro de 2014. O Flávio sempre me chamava, né? Patrão, vá pro bloco e tal. Eu, não, esse ano eu vou. Eu já tinha tocado em outro bloco, né? Porque tinha tocado 4 anos nos Brasinhas, né? Eu, Cláudio. Aí foi que eu cheguei pro bloco. Aí a gente já comentava de trazer um violão, né? Foi que a gente conversou com o Júlio, trouxe Júlio. Aí rolou o boato de Cláudio, né? De trazer Cláudio pro bloco também. Boato não. Pô, era boato que Não era não tava confirmado, não. Rapaz, Cláudio, não, Cláudio é muito trabalho, tem muito problema. Não, rapaz, traz o cara. Ele demorou a falar, mas quando ele falou, todo mundo falou aí. Rapaz, não, traz ele nunca traz ele pra cá, pô. Não bota no bloco não, vai dar certo. Aí chegou Júlio. Aí de lá pra cá foi só vitória, né? Massa, saiu cara. ganhando e tal. Foi juntando. Agora conhecendo a história de todo mundo, né? Do Alisson aí que falou um pouquinho do Tiesco, do Cláudio e do nosso presidente Nicolas. A gente agora quer ouvir o Cavaco chorar, né? Agora vamos lá. Bora ouvir um pouquinho do Tacaticatum, né? Na harmonia. Samba 2024 ou samba... Fica à vontade, gente. Vamos Por tocar casa é de o vocês. primeiro título. Qual o samba que marcou nossa história? Qual é? Homem de Lata. Homem de Lata. Começa por esse. Vai lá, Quis um feitiço que eu me tornasse assim. A amizade sincera me fez erguer. Às vezes a vida me fez ouvir. De repente uma branca me faz renascer. Agora eu quero quebrar essa maldição. Falta apenas um coração de verdade batendo em meu peito. Pois estou nesse corpo de lata, e por mais que eu camine, sinto que a paixão me falta. Quero um amor nesse corpo enferrujado de metal.
batendo forte com uma retinta no meu carnaval. Quero o amor desse corpo enferrujado de metal, batendo forte com uma retinta no meu carnaval. Viajante, nessa estrada dourada, chegando em Esmeralda, a magia encontrei. Pois me tire essa agonia, quero de volta alegria, quero amar outra vez. Há sempre um homem de lata sem coração, sem saber que no seu corpo já habita uma paixão. Há sempre um homem de lata sem coração, sem saber que no seu corpo já habita uma paixão. Bate, bate, bate coração aqui no meu peito, pois não há magia que me deixe feliz. Bate, bate, bate coração assim desse jeito, apaixonado, serei sempre feliz. Quis um feitiço que eu me tornasse assim. É um dos samba mais lindos que tem, né? Esse samba aí quando eu recebi a ideia, a ideia desse tema, foi nosso carnavalesco no tempo, era o Marcelo Brito. Ele me veio com essa ideia, eu achei péssima, cara. Eu lembro. Eu achei péssima. Eu disse pra ele, rapaz, que ideia de homem de lata é essa? Por quê? Porque a gente vinha, era no começo do bloco, a gente vinha com aquela visão, a visão que muitos blocos têm até hoje, né? A visão dos temas repetitivos. Todo mundo fala a mesma coisa o tempo todo. É baralho, Mãe d'água, Rainha do Mar. Não, pois é. Perrou, Colombina, Arlequim, verso, reverso, tudo. E aí ele veio com esse tema, inovador, assim, Homem de Lata e o desejo de ser um apaixonado. E aí ele vai, estuda a história, vai assistir o filme, vai ler a história, ler o livro e tal. E aí o desejo do Homem de Lata era ter um coração para se apaixonar, né? E aí bora, abracei a ideia. Vamos fazer o protótipo. Cara, quando ele fez o protótipo, ele me apresentou a fantasia pronta, eu achei ridículo. O cara, não vou pra passarela com isso aí. Ele, rapaz, não vou pra passarela com isso aí, tu é doido, tô querendo inovar, dar uma pancada mesmo. E aí tu me vem com isso aí, não. Ele, confia em mim. Aí foi semanas, aí juntou ele, Patrícia e Lulu. No tempo, Patrícia e Lulu era o ateliê que prestava serviço pra gente. Ficou, dá a chance, vai dar certo. Não, no conjunto e tal. E aí lançaram, saiu o samba, e aí o samba já mudou um pouco a cabeça. Mas eu fui pra passarela com aquele receio de não dar certo, de ser uma coisa... E aí quando que eu desci, que eu olhei o bloco concentrado, meu amigo. Na concentração, pra gente... A gente da harmonia, às vezes a gente tem que se desligar um pouco, porque a emoção, ela toma de conta da gente. Eu no rádio, eu descendo, eu vindo de casa direto pra passarela. Por quê? Porque a gente maquiou lá pela Vila Bessa e tal, todo mundo maquiado, aí eu tomei no carro, aí do carro pra passarela, ouvindo a Helena Leite. Aí a Helena Leite disse, meu Deus, passou um bloco aqui, passou uns meninos fantasiados com uma fantasia prata, toda brilhando. Meu Deus, é lindo demais. E aí quando eu cheguei, que eu vi a galera reunido mesmo, todo mundo, o conjunto. E outra coisa, o dia da apresentação da fantasia lá no sítio, que a gente sempre faz uma resenha com os componentes, aquilo ali foi emocionante demais. A gente chorou. Emocionante. Eu tenho o nosso amigo que faleceu, que era loucamente fanático, doente pelos apaixonados, que era Bill. Bill chorava e pulava naquele campo lá e dizia que era o bloco dele, que nunca tinha visto aquilo. Foi muito emocionante mesmo. E o trabalho foi contemplado, né? Com o título. Samba lindo. Primeiro título, né, de vocês? Samba lindo, fantasia perfeita. Nós tiramos de 15 jurados, nós tiramos 14,10 e um 9,9. 9,9. Reconhecimento do trabalho, né?
E foi lindo, foi bonito. Aí, o ano que passou, aí, não, essa é um bloco novo, isso aí é zebra e tal. Aí, a gente veio com o tema da borboleta, outra porrada. Entendeu? Mas assim, o tema, falando de temas aqui, de passarelas, um tema que me emocionou muito, que eu particularmente gostei, foi o tema da Madre Deus. Aquele tema da Madre Deus, pra mim, o bloco era campeão do carnaval, mas não foi a hora. Deus tinha algo maior pra gente. É isso aí, Nicolas. Cara, pra finalizar, você vê como passa rápido, né? Te batendo um papo, passa muito rápido. Então, assim, é essa sensação que os nossos convidados têm, viu, Dudu? Toda vez que a gente fala assim, tá encerrando, já foi 1h20 já de bate-papo aqui. Então, assim, pra gente finalizar, eu queria, Nicolas, que tu falasse um pouquinho do maior evento que existe em bloco tradicional, né? Que vocês também, de vocês também, que é o Festival de Cerveja. Né? Então, hoje é um espelho para muitos blocos, né? Em questão de arrecadar fundo, né? De recursos próprios para o bloco, não ficar dependendo só de estado, do município, entendeu? Então, assim, eu queria que tu falasse um pouquinho do Festival de Cerveja, quando é que vai ser, o que rola, como... Explica pra galera aí que ainda não... O Cláudio quer falar, então pronto, Cláudio. Não quero falar não, só quero deixar claro que também a harmonia tem Júlio Cunha no violão. Ah, sim, a nossa harmonia. Tem Michael Como é que é a harmonia? Vamos lá. Diga lá. Tem Júlio Cunha no violão, 7 cordas. Júlio Cunha. Tem Michael, que é o mais novo cavaco do bloco. Michael. Tem também o Gabriel, que é cavaco e banjo. Alisson. Aí tem Alisson Freitas, Cláudio Ribeiro e Chesco Rodrigues. E tem Nestor Melodia. Nossa, a gente tem até que falar um pouquinho sobre Nestor Melodia, né? O primeiro ano do bloco dele se emocionou, ele entrou para apoio da harmonia. Foi pra entregar água, né? Apoio da harmonia. Nestor, pega minha água. Tá até hoje, né? Começamos. Mas é uma história massa do Nestor. Entramos na passarela, quando chegou na metade da passarela, eu com a garganta seca, Nestor, cadê a água? Eu bebi, eu tava tão emocionado. Então, assim, é um cara também icônico na cultura. Sabe muito, pra quem não conhece. Um abraço pra ele. Sabe Nestor. Muito sobre bloco tradicional. E me cobra todo dia, viu? Já me cobra todo dia o tema. Todo dia ele me cobra, cadê o tema pra fazer o samba, cadê o tema? E vamos falar do nosso festival. Vai lá, presidente, o que tu tem de falar aí do Festival de Cerveja dos Apaixonados? Qual é agora a edição? A nona edição? Nona edição. Diga lá. Festival de Cerveja é um projeto que começou pequeno. Foi um projeto que a gente tem que dar créditos aos merecedores. Quem começou com esse projeto foi o Carlinhos Junô. Também tem um Carlinhos, né? Que é uma figura muito importante também, né? Bloco. Carlinhos Junô, ele começou, ele me deu a ideia ele deu a ideia, e o primeiro festival que nós fizemos foi lá na maçonaria. Ele deu a ideia, ele já fazia, ele não fazia tipo o festival, mas ele fazia um festival de chopp com o Pierrot. Ele já tinha feito essas festas lá lá no Pierrot, quando ele era diretor, junto com a equipe lá do Pierrot. E aí deu a ideia, a gente começou numa pegada... Eu tenho certeza que muita gente do bloco, de modo geral, não sabe dessa história. Né? Como é que funciona. Por isso que eu tô dando aqui o crédito a ele. Ele começou, ele me lançou a ideia e eu abracei com o Carlinhos Junô essa ideia. Queria aproveitar e mandar um abraço pra ele, Carlinhos. Valeu, Carlinhos. Gente boa demais, viu? Tamo junto. É um cara que sempre... Também é de cultura, viu? De cultura, sempre nos ajudou. E não só ajudas financeiras, mas também ajudas no que pode, em todos os sentidos. E ele deu essa ideia, nós começamos bem pequenininho lá na maçonaria, vendendo 300 camisas, e aí a coisa foi acontecendo, aí a gente foi ganhando novas pessoas, credibilidade, público, e aí veio você que também sempre nos ajudou da sua forma, aí veio Dani abraçando a ideia de que ela também trabalha muito com evento, minha esposa, e hoje eu posso dizer, sem modéstia, que é o maior evento... Dos maiores festivais aqui em São Luís. Cultural. Cultural, São Luís é o Festival de Cerveja, porque
A gente tem aí a festa da Jussara, no Maracanã, né? Que é eu não sei se tem a ver com o boi de Maracanã. Não. Não sei, não tem, né? não. Então não é cultural. Tem o feijão do Nina, né? Tem o feijão Nina também. Nina Feijão. Mas... Com Cida Braga. Mas a gente consegue colocar 1.500, 2.000 pessoas no nosso festival. E é um festival altamente profissional, Organizado. a ponto de ser o carro-chefe do Bloco Tradicional Os Apaixonados. O início do trabalho é feito de acordo com o nosso festival. Cara, que massa. Então massa. A gente tem parceiros mesmo que a cada ano só aumenta. É um público, infelizmente eu tenho que dizer, que é um público que não é público de bloco tradicional, porque na hora que eu boto 1.500 pessoas e 30, 40 pessoas de outros blocos compram nosso festival, nossa camisa, desculpa, para participar. Eu não digo que é um festival de público de bloco. E como a gente falou aqui, negócio de rivalidade, eles têm muito isso. De não participar por conta de... Para não dar crédito para outro bloco. Eu já escutei de componentes de bloco, de outros blocos, que o presidente proíbe ele de comprar a camisa do Festival dos Apaixonados. Cara, então fica aqui mais um alerta, né? Então assim, coisas pequenas, né, cara? Assim, e é um momento de descontração, cara. A gente não tá ali procurando... Nada, tá querendo se divertir. Eu faço questão, por já conhecer o pessoal de bloco, eu faço questão de não botar o bloco para tocar. Quando eu bato de frente com comandantes, com o pessoal do bloco que acha que o bloco tem que tocar no nosso festival, eu corto, não tem isso. Exatamente porque é um evento onde o público master não é de bloco, onde eu não quero... Às vezes, por exemplo, a gente percebe, o cara vai fazer uma brincadeira na Madre Deus, aí não canta a música de um bloco. E aí o outro reclama, porque não cantou, porque cantou, por isso. Eu já participei de locais que o cantor cantou só a música de bloco A e não cantou de bloco B, aí tem uma reclamação. Então, assim, eu vejo o festival por esse lado empresarial. Então, a gente já tem um público hoje fixo, um público nato que passa um ano todinho cobrando o festival. E Nicolas, e como é que funciona lá? É open bar? O open festival food, é o seguinte, como é que é? O festival a gente tem um objetivo que é o seguinte, nos Apaixonados, o brincante ele não paga fantasia, ele não paga nada na fantasia dele. Então assim, o que a gente pede? A gente nem obriga, a gente pede, o que a gente faz? A gente incentiva o componente do bloco a... Por exemplo, o componente que vende 10 camisas ganha uma camisa VIP, do espaço VIP. Espaço VIP é bom. Então, assim, o cara que vende 10 ganha uma. Então, tem componente que vende 50 camisas. Aí ganha 5 do VIP. O cara ganha dinheiro com o bloco. Ou seja, ele ganha a dele e ainda vende mais vende 4. Né? Aí uma camisa VIP que é R$150, R$170, se ele ganhar 4, ele vende as 4, ele ainda fatura. O componente, ele ainda fatura nos Apaixonados. E quando eu não abrigo, por exemplo, tu é componente, eu não te obrigo a vender, tu vende se tu quiser. O que eu peço pra ti, compra pelo menos a tua e vende e compra da tua namorada, compra da tua esposa, ou compra, vende uma. Mas não, eu cobro isso do componente, o cara que não tem condição, que eu sei que não trabalha, não tem, eu boto ele pra trabalhar e dou a camisa pra ele. Eu digo assim, bora gelar cerveja, hoje que eu vou te dar a camisa, bora carregar vasilhame, bora limpar. Ou seja, tu gira a economia do bloco dentro do próprio bloco, né? Então, só os componentes, se eu tenho 150 componentes, se 100 componentes vender cada um 10 camisas, são 1.000 camisas vendidas. Então, isso é administrar, é uma matemática. Sim. Então, assim, aí cada ano, o cara que vai acha tão perfeito que aí o próximo ano ele quer levar 2, 3. Só que eu chego num patamar... É o marketing boca a boca, né? Eu não vendo mais de 1.500 camisas. Por quê? Porque a gente já tem a experiência de quantidade de cerveja. Eu conheci um festival lá no Rio de Janeiro, quando eu fui lá na quadra do Salgueiro. Peguei algumas manhas. Já tive problemas de faltar cerveja, mas eu vou pro microfone e digo, vai mais meia hora. O caminhão tá chegando. Nunca chegou a faltar cerveja. E deixar todo mundo à deriva, né? Nunca aconteceu. A responsabilidade é muito grande, né? É muito grande. Nunca teve uma briga. Graças a Deus. A única coisa que eu faço no festival é rezar, é acender minha vela no início, agradecer no final. Eu não bebo no festival. Eu fico a festa toda ali pelo palco, com uma copinha ali enganando, mas estou sóbrio o tempo todo.
Administrando. Porque aquilo ali, a responsabilidade é minha, o que recai é sobre mim. E eu sou muito feliz, não só pelo festival, Diego. A gente tem um trabalho no bloco que todo mundo cobra. A gente tem o Reggae Roots, que eu já boto 500 pessoas dentro do meu sítio. Uma comunidade lá da área do sítio, mais os componentes. Tem o São João. Tem o São João. Esse ano eu não fiz São João porque minha esposa estava recém-parida. Então, com criança não podia deixar, então eu acabei não fazendo por conta disso. E alguns problemas de saúde que ela teve. Mas é o ano todo, a gente tenta fazer esse... Tem o nosso Réveillon também. Então, vamos lá, vamos recapitular. Vamos começar. Primeiro evento dos apaixonados. Não, festival, vamos lá. Primeiro evento do ano, São João. Pra gente recapitular aqui rapidinho, a dinâmica do negócio do Festival de Cerveja. Vamos lá. Como é que é? É open bar? Open bar. De que horas a que horas? 5 horas de 5 horas direto. Open bar, 2 espaços. Dois espaços. Espaço VIP com bebida, com cerveja Heineken e bebida quente à vontade. Certo, drink no caso, né? Drink à vontade. Atração, são quantas atrações? Todo ano, 3 atrações. 3 atrações. Local sempre, né? Sempre. Atração local, é isso? Sempre atração local. Valorizando também os artistas da terra. Pronto. Espaço VIP, como eu falei, com cerveja Heineken, que é uma que destaca. Aí o espaço normal, também open bar. Da mesma forma, camisas de cores diferentes, tudo organizadinho. Só entra com camisa, só entra com pulseira. Inclusive, essa camisa essa camisa já é desse ano. Já é desse festival? Do Espaço VIP, eu trouxe logo aqui, ó. As meninas gostam de mudar, né? Fazer vestido e tal. Fazer modelinho. E aí tem isso, aí o cara que compra a camisa, ele ganha o caneco do festival na porta na entrada. Na entrada. Pode usar também esses copos Stanley, né? Isso aí é uma coisa opcional. Mas ganha o caneco do mesmo jeito. Massa, cara, massa. Então, gente, chegando ao fim do nosso bate-papo, do nosso podcast, né? Queria muito aqui agradecer primeiramente a Deus, a Nossa Senhora, por nos conceder esse momento aqui de aprendizado, de conhecimento, né? De cultura. Essa é a nossa intenção. De abrir portas mesmo e dar voz a quem merece, que é a nossa batucada. O Tacaticatum, né? Que a gente chama. Então, vai querer hoje. Vai para esses queridos bloco tradicional. Os apaixonados! Valeu, galerinha! Até a próxima! Tamo junto!